Paz do nosso Deus. Hoje nós temos um tema muito importante. Iremos falar sobre resposta aos judaizantes. Você que ainda não conhece vai ter a oportunidade de conhecer, mas gostaria logo de começar o meu apelo. Essa família Frutificai está crescendo, mas eu quero hoje chegar a todas as pessoas que gostam da palavra de Deus, que têm se enriquecido com os estudos e que gostam mesmo de se aprofundar nelas. Você que tem esse perfil e que não teve oportunidade, mas hoje está tendo, não deixe de se inscrever. Não deixe de ir lá e também ativar o sininho das notificações para que você possa saber de todos os estudos do nosso canal. E também chame pessoas, abençoe e seja um semeador. Seja uma pessoa que leva o Evangelho a pessoas que precisam. O canal tem esse objetivo. Então, vamos à parte que interessa. Vamos à parte, o nosso tema, ele está baseado em Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8. Vamos ler então a palavra do nosso Deus e após isso iremos então começar a expor as Escrituras. A palavra diz: mas o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri as perdas de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Esse é o seu canal Frutificai, começando agora. A paz de Deus mais uma vez. Eu quero hoje começar a falar dessa carta, essa epístola tão gloriosa, onde Paulo, no momento em que ele está escrevendo essa carta, ele estava preso. No entanto, ele foi informado por Epafrodito sobre coisas que estavam acontecendo na igreja. E eu vou falar primeiro sobre os falsos mestres, que naquela época eles tinham uma atuação. Por exemplo, tinham falsos mestres que ensinavam que o Evangelho dava abertura para viver uma vida de moralidade. Tinha falsos mestres que tinham esse conhecimento e passavam isso. Um segundo, eles passavam que eles tinham conhecimento secreto, eles não acreditavam na vinda de Cristo em corpo físico e que eles obtinham um conhecimento que nem os apóstolos possuíam. Esse daí era mais um tipo de falsos mestres que existiam naquela época. Agora, o mais antigo, e é esse que nós vamos falar hoje, é sobre os judaizantes. O que os judaizantes eles entendiam? Eles entendiam que vocês deveriam guardar a lei de Moisés, e todas as pessoas que se converteram ao cristianismo, eles tinham essa condicional para alcançar a salvação, era guardando a lei. Se isso não acontecesse, você estava errado. Muito bem, querido. E isso estava pautado em 3 observações na guarda da lei: circuncisão, a guarda das datas comemorativas dos judeus, inclusive o sábado, e também não poderia comer alimentos que para eles, segundo a lei, eram impuros. Então essas 3 condicionais importantes aí eram apregoadas pelos judaizantes. Mas vamos falar aqui a respeito disso com mais profundidade, querido. Primeiro vamos dizer que isso daí era uma estratégia que eles tinham para disseminar o seu conhecimento nas igrejas.
E isso não era uma coisa que estava acontecendo só em Filipenses. Eles já tinham feito em outras coisas na Galácia, em Corinto e muitos outros lugares. Só que agora eles estavam em Filipos e estavam tentando propagar essa palavra. Bom, eles pregavam que o evangelho que Paulo pregava era incompleto, porque não bastava apenas crer em Jesus, eles deveriam também crer no judaísmo. Eles deveriam ser descendentes de Abraão, que é o selo, né, do povo de Deus, é um povo escolhido. E eles tinham também que ser circuncidados, como eu disse aqui. Isso se fazia necessário exatamente para a salvação. Então, isso, quando foi sendo disseminado, quando foi sendo explicado diante de novos convertidos e até pessoas que tinham já um tempo de caminhada, começou a trazer dentro da igreja dúvidas. Começou a trazer um pouco de desconforto. Então, quem está falando a verdade? Ficou uma dúvida. No entanto, Epafrodito foi exatamente até Paulo para lhe informar sobre tais situações dos quais ele não estava conseguindo lidar. Mediante isso, Paulo então elabora a carta de Filipenses, dos quais, do seu versículo 1 até o seu versículo 3, ele está fazendo uma advertência a esses falsos mestres. Essa é a essência. E do versículo 4 ao 11, ele está falando sobre o seu testemunho e a sua conversão ao cristianismo, no qual ele tinha deixado o judaísmo. Bom, eu vou tentar falar aqui de forma bem didática os versículos sem lê-los, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas eu posso começar dizendo que logo no primeiro versículo, Paulo começa dizendo para os filipenses se alegrar-se. Ele ia dizer isso sobre os falsos mestres exatamente porque eles deveriam se alegrar mediante a circunstância, se alegrem em Deus. E não era a primeira vez que Paulo falava com a igreja, ou seja, de outra localidade, para eles se alegrarem. Porque em Cristo nós devemos nos alegrar, independente do momento que vivamos, independente da circunstância em que estamos, devemos nos alegrar no Senhor. Então ele começa dizendo para se alegrarem. Então ele começa dizendo também que para ele falar sobre o mesmo assunto não traria a ele aborrecimento. Não, isso não era problema para ele. Isso era para a segurança dos filipenses. Era a segurança daqueles que estavam na igreja. Ele preferia falar do mesmo assunto mais uma vez do que ver os membros da igreja inseguros, com dúvidas. Então, queridos, ele pode e supostamente já deve ter falado isso em uma visita presencial que ele teve em Filipe, ou naturalmente em uma carta que ele deve ter endereçado ou então ele deve ter endereçado uma carta falando sobre esse assunto à cidade de Filipe. Mas a verdade é que ele já vinha falando sobre esse mesmo assunto, no qual ele voltaria a falar. Bom, dito isto, nós temos que falar agora sobre a parte onde ele vai falar sobre o caráter desses falsos mestres. Ele vai falar de um caráter muito interessante, ele vai chamá-los de cães e também vai chamá-los de maus obreiros. Então vamos entender o que Paulo na verdade estava querendo dizer. Para começar, quando ele falava que esses judaizantes eles eram cães, ele queria dizer um termo que era utilizado exatamente para o povo que era gentil. Quem não era judeu era considerado cão, imundo, aquele que estava fora da aliança, fora da promessa. Era um excluído, seu cão.
Agora, Paulo utiliza o mesmo termo para pegar essas pessoas judaizantes que eram judeus convertidos ao Evangelho, mas que propagavam a condição da lei. E ele fala para os judaizantes: vocês é que são cães. Vocês é que agora estão fora da aliança, fora da promessa. Então não são os gentios que estão nessa condição. Só que tem mais, vocês são maus obreiros. Porque eles chegavam com título como se eles fossem até apóstolos. Eles chegavam com títulos de obreiro para poder dar legitimidade à sua pregação, à sua palavra. Paulo quer então demonstrar à igreja que essas pessoas não tinham esse título, não tinham essa autoridade. Então, ele discrimina que essas pessoas eram maus obreiros, pessoas que praticavam uma obra que não era boa. E, dito isso, eles eram embaixadores de heresia, claro, sendo contra a verdade. Eles falavam da circuncisão como selo de Deus, eles queriam, na verdade, mutilação do corpo, eles não queriam a transformação do coração. Era um povo que, na verdade, mais traziam prejuízo e confusão dentro das pessoas que criam na verdade do que trazer coisas que realmente edificavam a elas. Bom, Paulo então, ele começa agora, e é nesse momento que a gente vai falando aqui, eu vou falar a partir do versículo 4 em diante, porque tendo falado isso, a gente já tem uma noção do que eles estavam fazendo e de como eles estavam agindo. Visitando de porta em porta, falando que eles eram apóstolos, obreiros, querendo colocar a lei sobre tudo, se vangloriando de que a lei era excelente e de que ela era que levava a salvação. Bom, Paulo então, ele tem que começar a colocar o testemunho dele. Paulo não gostava de se gloriar e muito menos de falar do seu testemunho. Não era honra para ele dizer como ele era antes. Ele se gloriava, ele se alegrava em dizer o que ele era naquele momento, graças ao nosso Deus. Bom, mas aí ele começa dizendo no verso 4 que se fosse pela obra da carne, ele tinha autoridade para confiar ainda mais. Porque pelas obras da carne, para observar a lei, para praticar a lei, para ser uma pessoa que estivesse ali rigorosamente obedecendo a esses ritos, ele tinha muito mais que estar então confiando, porque ele foi um praticante. No verso 4 ele começa logo dizendo que se alguém poderia confiar nas obras da carne, é ele. Mas ele vai justificar isso. No verso 5, ele começa dizendo que ele foi circuncidado ao 8º dia. Porque ele quis mencionar exatamente que ele foi circuncidado. Isso daí você pode ver, depois você pode olhar lá na sua Bíblia, em Gênesis 17, sobre a circuncisão e o seu significado. Até o 8º dia, ele foi circuncidado. Então, tudo que imputava a lei e que era da pregação dos judaizantes, ele tinha feito. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Só que não para por aí. Ele chega e também diz que ele é da linhagem de Abraão. Só que não é só isso. Ele não é sectário. Ele é da tribo de Benjamim. Queridos, ser da linhagem de Abraão quer dizer que você é judeu. E você saber a sua tribo, principalmente a tribo de Benjamim, no qual foi uma tribo muito importante. Para começar, que foi uma tribo no qual Benjamim foi o filho amado de Jacó, e que posteriormente foi uma tribo que apoiou Davi nos momentos de dificuldade, e que era uma tribo respeitadíssima
Era uma tribo que quem fosse da sua linhagem era respeitado. Então ele não era qualquer um. Paulo, ele tinha toda a sua identificação. Ele continua dizendo que ele é hebreu de hebreus. Ou seja, seu pai era hebreu, seu avô era hebreu, os seus antepassados eram hebreus. Então, queridos, nós vemos aí que ele queria dizer: sou judeu de sangue puro. Se essa é a honra que vocês tanto colocam em cima dos gentios, das pessoas que querem observar o Evangelho, eu quero dizer que eu sou judeu de sangue puro, hebreu de hebreus. Então ele mostra praticamente o seu currículo e começa a fazer uma comparação para que a igreja entenda quem era Paulo e como a transformação dele foi muito mais importante do que a mera observação da lei. Queridos, dos versículos 6, ele começa dizendo que ele era membro da seita dos fariseus e praticante da lei. E é claro, ele também demonstra que ele, no passado, ele tinha perseguido a igreja de Cristo. Bom, por que isso foi relevante? Porque ele estava querendo dizer que ele foi de uma classe de pessoas, de uma seita respeitadíssima, que tinha a característica principal observar as leis. Eles eram meticulosos na observância da lei. Só que além disso, Paulo, ele praticou tanto a lei, ele esteve ali observando tudo, que ele chegou a ser um praticante a ponto de perseguir a igreja de Cristo. E isso para ele não era orgulho, isso para ele não era alegria, não era honra, mas ele teve que demonstrar, ele teve que falar sobre isso, exatamente para que ele pudesse tirar todas as dúvidas do povo que estava ouvindo aquela heresia. Bem, mediante isso, no versículo 7 até o 11, a gente vai ver um contraste entre salvação dos judeus e dos cristãos. A gente vai ver um contraste que Paulo faz, exatamente porque ele queria demonstrar que o que lhes era ensinado era o genuíno aprendizado do qual Cristo tinha deixado. Não eram palavras que tinham sido assim colocadas para que ele falasse. Eram palavras do Mestre. Então, vamos ver esses próximos versículos, que falam o seguinte: ele fala sobre o lucro, e foi exatamente o que nós lemos aqui logo na introdução. Ele entende que a prática do judaísmo, que para ele era lucro, a prática do judaísmo para ele era valiosíssima, se tornou sem valor. Comparado a Cristo, então ele renunciava todas as obras da carne, obras da lei, em renúncia à salvação em Cristo. Isso porque ele teve a sua salvação gratuita através do sacrifício salvífico do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes o que para ele era ganho, era lucro, o que para ele era vantajoso, agora não mais. Ele considera perda. Ele considera prejuízo. Viver uma vida sem Cristo, você viver na observância e na prática da lei sem crer no verdadeiro sentido da salvação em Cristo Jesus. No verso 8, ele fala sobre perda e a sublimidade. Ele diz que considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. A obra de Cristo é tão sublime, eficaz e perfeita
que todo o mérito e respeito adquirido na prática do judaísmo não se comparava à obra de Cristo. Não tinha como colocar lado a lado e dizer que era honroso a prática da lei. A obra de Cristo foi sublime e perfeita, não teve uma falha. E isso, comparando um com o outro, ele chegou a usar o termo que essas práticas anteriores eram lixo, escória. Então, queridos, para ele usar um termo desses, naturalmente podemos entender aqui que Paulo ele colocou bem abaixo e caracterizou o que para ele fazia sentido em relação ao judaísmo e à obra salvífica de Cristo. Falando isso, para a gente prosseguir aqui para o versículo final, para que a gente venha a terminar, no verso 9 ele fala sobre a justiça própria e a justiça de Deus. Ele aqui nesse versículo ele fala sobre o ensino que ele teve como judeu e o ensino que ele teve de Deus, diretamente de Deus. Bom, o mérito como judaizante ou como judeu, o mérito pela lei era a observação da sua lei e diretrizes. Agora, o mérito pela justiça e crer em Jesus Cristo é que declara quem é justo. Por que isso é importante, queridos? Porque aqui eles estavam querendo dizer o seguinte: olha, a salvação e você ser declarado justo é na observação das leis. Eu já falei os aspectos que eles mais se pautavam. E isso queria dizer que era uma coisa que era você observar a lei, você se justificava. Mas no caso, na grande verdade, Paulo está querendo dizer que a sua justificação vem do alto, vem de Deus. Deus é que nos justifica. Ele é que realmente torna o homem capaz e apto à salvação. Não é observar a lei, não é ficar preso às regras da lei, à prática dela. O homem, ele não pode, através dos seus feitos, das suas obras, se justificar. Mas é Deus que o justifica. Deus é que o justifica. O sacrifício de Jesus Cristo é o elemento que salva. E a fé é a apropriação dessa salvação. A fé em Cristo é o elemento que se apropria da salvação que é dada. Então, querido, Paulo aqui, ele coloca, e praticamente essa carta aos judaizantes, ela elimina as dúvidas de qualquer pessoa que porventura venha a entender que somente pelas suas obras se justifica. E eu já ouvi tanto, quantas pessoas já não ouviram? Eu sou tão bom, eu sou uma pessoa boa, eu faço obras, eu sou uma pessoa... Mas pense bem, há o entendimento da fé sem obras, mas entenda que a sua fé em Cristo é que te apropria a salvação. E não seja um religioso. Saia da esfera da religiosidade e venha para a esfera da prática, a esfera da verdade. Porque, afinal de contas, a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, meus queridos, que fazer estudos e estudar para que você possa estar sendo abençoado é o nosso objetivo e o nosso foco. Por isso, eu quero terminar aqui essa carta que foi feita aos judaizantes, dizendo para você, querido, leve a palavra de Deus a todos quantos você conhece. Esse canal veio para isso, ele nasceu com o intuito de abençoar. E nós queremos alcançar muitos membros, para cada um deles fazerem parte de uma grande família para estudo da Bíblia. Se você tem esse interesse, não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar na sua rede social. Não deixe de falar, olha, existe aquele canal que fala da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. E que Deus te dê uma semana, um final de semana, te dê um dia cheio
da graça de Deus. E não se esqueça, você é justificado pela obra sublime e perfeita daquele que te chamou, Cristo Jesus. A paz do